Uma boa noite a todos. Todos bem? Todos felizes? Sim? Vamos falar um pouquinho da parábola do semeador hoje? Trazer essa parábola para o interior de cada um de nós, né? Primeiramente, eu vou pegá-la aqui no Evangelho. Ela está no capítulo 17, Sede Perfeitos. É o item 5. Vou ler na íntegra, tá? Para a gente ver todas as informações. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nós sabemos, né, através do que a gente ouve, através dos nossos estudos, que Jesus usava muito de parábolas para passar os seus ensinamentos. Por que ele usava muito de parábolas? Primeiro, o nível de entendimento da época de Jesus não era tão intenso, tão grande como é o nosso hoje, né, que nós podemos falar abertamente dos seus ensinamentos de Deus, de uma maneira que todos entendam. Naquela época não era tanto assim, né? As pessoas tinham uma certa dificuldade de entendimento, de compreensão das mensagens. E como a maioria trabalhava com coisas da terra, com o campo, com as plantas, com as frutas, né? Jesus utilizava muito desses elementos da natureza para explicar, para ensinar os princípios de Deus. E naquela época, né, os ensinamentos não tinham essa liberdade que a gente tem hoje também. Tinha que ter uma linguagem bem figurada, né, para que pudesse levar adiante essas mensagens. E aí Jesus usava de parábolas. E são mensagens tão fortes, mas tão fortes, que elas não se perdem durante o tempo, né? Hoje nós temos um conhecimento maior, intelectualmente dizendo, e continuamos estudando as parábolas. Através delas, nós conseguimos entender de uma maneira maravilhosa os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, né, na sua época. A gente vê várias delas. E hoje eu escolhi para a gente a parábola do semeador, para nós entendermos o que é essa parábola e trazer isso para as nossas vidas. Porque antes de mais nada, gente, os ensinamentos, eles precisam ser vividos. Né? Nós precisamos entender os ensinamentos, estudar, entender e vivenciar. Então nós vamos no primeiro momento analisar essa parábola e no segundo momento colocar isso, ver situações em que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia. É a teoria da parábola junto com a nossa vivência, junto com a nossa prática, né, da doutrina espírita. Tranquilo? Então vamos lá. As sementes foram lançadas. Quando Jesus fala das sementes, ele está querendo dizer, ele está citando os ensinamentos de Deus. Então, ele usou o termo sementes para falar sobre os ensinamentos. O solo que Jesus está falando é o nosso coração. É o coração do homem. O solo que aquela semente, que ele fala, caiu primeiro pelo caminho, depois caiu entre as pedras, depois caiu entre os espinhos, depois caiu em solo fértil. O solo é o coração das pessoas, né? O coração de todos nós, o coração dos homens, no sentido total, né? Do ser humano. Então,
O solo é o coração do homem. As sementes são os ensinamentos que Jesus trouxe. E os frutos, né, o frutificar, o florescer, são os resultados desses ensinamentos. Então agora ficou mais tranquilo da gente entender, né? O que é o solo? É o nosso coração. O que são as sementes? São os conhecimentos que Jesus trouxe para a gente. E o que é o fruto? Se deu fruto ou não? É se deu resultado ou não. Né? Deu resultado? Deu pouco resultado? Deu médio resultado? Deu um resultado excelente? Seria o quê? O frutificar, o fruto, a planta florescer. Tá? Então, relacionando o sentido que ele usou figurado daquela época com o sentido atual. Tranquilo, gente, essa relação? Sim? Então, foram lançados diversos ensinamentos, diversas sementes. E ele analisa os diversos tipos de solo que essas sementes foram lançadas, para ver o resultado que veio. Vamos um por um, cada um dos 4. O primeiro solo, nem era solo, né? Foi caindo pelo caminho, a semente foi caindo ali e passando. Se a semente cai pelo caminho de qualquer jeito, ela vai germinar? Não. Ela vai florescer? Ela vai frutificar? Não. O que seria isso no nosso dia a dia? Aquela semente que vai para qualquer lado. São aquelas pessoas ou aqueles momentos onde a gente sabe que existe Deus, a gente sabe que existem os seus ensinamentos, mas ó, tanto faz. Isso aí não vai mudar nada. Não muda nada na minha vivência, não muda nada nas minhas atitudes, não muda nada. Tá ali os ensinamentos, mas o meu coração, o meu solo não tá nem aí para receber aquilo. Seria a semente se perdendo no caminho, tá? O segundo caso é quando a semente é lançada entre as pedras. Tem um monte de pedra e a semente cai ali. Vocês acham que vai germinar? Sim ou não? No meio das pedras vai germinar? O que vocês acham? Sim? Pode falar sem medo, sem vergonha. Vai germinar? A água vai levar, né? Um pouquinho cai ali e fica, né? Mas cria raiz forte? Cria vínculo? Não. Então vai florescer e frutificar? Não. Que momentos seriam esses? Os conhecimentos de Deus estão nas nossas vidas, a gente sabe que ele existe, a gente procura, mas de vez em quando, sabe, assim, vem na casa espírita uma vez ou outra, quando quer ouvir uma orientação, ou quer ouvir uma palavra, não está fazendo nada, vem, né? Ou na casa espírita ou em qualquer outro local de oração, porque os ensinamentos de Deus, eles são universais, né? Então, assim, é aquele contato com o ensinamento, acha bonitinho. Às vezes está aí sentado, escuta a Aninha falar, fala, não, mas que bacana do ensinamento, né? Uma mensagem bonita de Jesus, mas não passa daquilo ali, né? Não cria vínculo, não cria raiz com os ensinamentos de Jesus. Então, não vai dar fruto, né? No máximo, floresce um pouquinho ali e com o tempo vai morrer, porque é tudo muito superficial, tá? Então, a raiz entre as pedras, ela germina ali muito superficial e não sobrevive. Aquela pessoa que só de vez em quando, né, ouve a palavra, pratica os ensinamentos, não tem tanto resultado assim, né? Já está melhor do que quem não está nem aí, mas ainda não tem tanto resultado bom. Aí, existe outra situação em que a semente vai cair no meio dos espinhos. Num solo lá onde já tem um monte de espinho. Espinhos aí Jesus usou no sentido de plantas de fácil crescimento, sabe assim, essas plantas que crescem muito rápido, né? Então essa semente caiu ali no meio dos espinhos. Vai germinar e criar raiz? Sim ou não? Sim ou não? Sim, vai germinar, tá no solo ali, tá ao lado de outras plantas, germinou, até vai florescer um pouco, vai crescer. Mas como os espinhos são plantas que crescem muito mais rápido, o que vai acontecer com os espinhos? Vai sufocar essas plantas. Então vai sufocar esses ensinamentos e vai se perder. E esses ensinamentos irão se perder. Quer ver na prática isso? A gente frequenta um local de oração, como essa casa, a gente ouve os ensinamentos,
A gente faz até um ou outro trabalho voluntário na casa, né? Como foi falado, tem vários trabalhos voluntários, vários trabalhos assistenciais. A gente até fala com as pessoas sobre esses ensinamentos, sobre essas experiências, mas na hora do vamos ver, do praticar, do enfrentar os desafios, né? Do se fortalecer, vai tudo para o espaço. A gente esquece de ensinamento, a gente esquece de prática, a gente desespera, a gente desorienta, e é como se aquele ensinamento não tivesse feito sentido nenhum nas nossas vidas. Eu não preciso ir muito longe para citar um exemplo, o Covid no planeta, né? É como se todos os nossos ensinamentos de fé, de coragem, tivessem ido para o espaço, né? Só para citar uma experiência concreta de vivência nossa. Tá? Então, são as sementes o quê? No meio dos espinhos. E tem uma outra situação que seria a melhor de todas, a mais ideal de todas, que são essas sementes caindo em solo fértil. Quando a semente cai num solo bom, num solo com muita fertilidade, vai criar raiz? Vai germinar? Sim, dá bons frutos, vai florescer e dar frutos. E raízes fixas, raízes fortes, que nos sustentam. Na prática, o que seria isso? Você tem que preparar o solo para poder plantar. Isso, vamos chegar lá. O que seria essa situação? Estamos na casa espírita ou em qualquer outro local de oração, estamos estudando os ensinamentos e estamos vivendo os ensinamentos de Jesus. O solo fértil é aquele coração que mesmo com todas as suas imperfeições, já consegue viver os ensinamentos. Viram a diferença de um para o outro? Quando a semente cai pelo caminho, não acontece nada. Sabe que tem um ensinamento, mas tanto faz. Vou mexer com isso não, que é perda de tempo, não quero saber disso me empatando, né? A semente no meio das pedras, sabe do ensinamento, vai no aperto, né? Lê uma ou outra coisa, assiste uma ou outra live, uma ou outra palestra, mas fica naquilo. Não tem vínculo, não tem compromisso com aquilo, né? A semente entre os espinhos conhece os ensinamentos, até trabalha nos ensinamentos, mas não vive os ensinamentos. E a semente em solo fértil é quando a gente realmente abraça a causa de Jesus, de Deus, e coloca aquilo na nossa vida. Nós vamos conseguir viver todos os ensinamentos na nossa vida hoje em dia? A gente já consegue? Não. Sim ou não? Por isso estamos reencarnados no planeta. Nós estamos reencarnados no planeta Terra para nós vencermos as nossas imperfeições. Então, nós precisamos o quê? Aprender os ensinamentos, entender os ensinamentos e ir vivenciando isso ao longo do tempo. Melhorando um pouquinho a cada dia, melhorando em cada situação das nossas vidas. Gente, ficou compreendido essa relação entre a semente e a nossa prática? Ficou bacana isso? Alguém quer que eu volte em algumas das sementes ou ficou deu para entender direitinho? Sim? Tá, então, pegamos a linguagem figurada da época de Jesus e trouxemos para a nossa época. Não é um ensinamento maravilhoso? E aí evolui, né? A nossa evolução é de todos os seres do planeta, de todos os seres da humanidade, vamos dizer assim, ela começa das sementes perdidas até a semente em solo fértil. Todos nós vamos passar por essa sequência. Todos nós estamos nessa trajetória. Tem momentos do nosso dia, todos nós, tem momentos do nosso dia que a gente não está nem aí para a semente. Que a semente, passa ali perto da gente, a gente, tá nem aí. Tem momentos do mesmo dia que a semente que chega até nós cai no meio das pedras, não cria vínculo. No mesmo dia ainda, tem momentos na nossa vida que a semente cai nos espinhos. Aí o desespero, o nervosismo, a irritabilidade sufoca essas sementes e não frutifica, não dá bom resultado. E tem momentos do nosso dia, porque nós já estamos no caminho da evolução, em que nós somos solos férteis.
que a gente encara algumas situações da nossa vida de uma maneira madura nos ensinamentos, na moralidade de Jesus. Tá? Então, nós somos essas 4 situações o tempo todo. A gente pode falar que na mesma hora do dia, assim, no intervalo aí de 60 minutos, nós conseguimos ter várias manifestações dessas sementes e desses solos na nossa vida. Então, a gente passa por todos eles, durante todos os momentos. Não tem aquele momento que a gente fala, nossa, que bacana isso que eu fiz. Que coisa mais boa, não é? Que a gente agiu de uma maneira legal com a gente e com o outro, porque é primeiro com a gente, depois com o outro. Então, aquele momento que eu agi super bem comigo e que eu agi super bem com o outro, o meu coração foi um solo fértil. Eu recebi a semente que Deus enviou através de Jesus e soube usar essa semente. Eu soube frutificar essa semente, dar resultado. Aí tem momentos que a gente não está lá essas coisas, que a gente tenta vivenciar esses ensinamentos, mas o resultado não é muito bom, né? Porque nós ainda somos imperfeitos. Tem momentos que a gente extrapola horrores, que a gente pensa o que não deveria pensar, que a gente fala o que não deveria falar, que a gente pensa, né, que a gente pratica o que não deveria praticar, porque nós ainda somos imperfeitos, né? Então tem momentos que a semente está passando assim ao nosso redor e a gente nem está absorvendo isso. Agora, se a gente já reconhece isso, nós já estamos, tá? Por quê? Mais de 80% do planeta vive no piloto automático. É assustador falar isso, né? Mais de 80% da população do planeta vive no piloto automático. O que é o piloto automático? Levanta de manhã, toma ou não café, sai ou não para fazer suas coisas, não pensa no que está fazendo, faz o que todo mundo faz, pensa do mesmo jeito que todo mundo pensa, não quer saber de estudar nada, nem de exercer o papel importante que veio fazer no planeta, e vai vivendo, e deixa a vida me levar, e é assim que tem que ser, a vida que leva eu. Sabe aquela história? 80% da humanidade vive assim. Então, se nós já estamos reconhecendo os nossos erros, se nós já estamos reconhecendo que nós temos um papel muito importante nessa reencarnação, nós já estamos despertados. Nós já despertamos para a semente. Então, a gente já está um pouquinho caminhando aí nessa caminhada evolutiva que nós viemos aqui fazer, tá? E é difícil, não é, gente? É complicadíssimo seguir Jesus. Não é fácil. Não é um caminho que você vai começar a seguir Jesus e vai dar tudo certo, não. Sabe assim, vai ser tudo tranquilo, não. Tranquilo é quando você resolve seguir o que todo mundo faz. Sabe, quando você faz igual a todo mundo, fala as mesmas coisas, ouve as mesmas músicas, assiste as mesmas coisas na televisão. Sabe assim, quando você participa do que todo mundo faz, é fácil. Você está indo com todo mundo. Agora, quando você começa a fazer diferente, a despertar para a semente, a despertar para os ensinamentos de Jesus, fica mais complicado. Mas é um caminho que a gente sabe onde ele vai dar, né? Seguir Jesus é o caminho da evolução. Quanto mais rápido a gente seguir os seus ensinamentos, mais rápido a gente vai evoluir. E isso serve para pensamento, para palavra e para atitudes. Vamos dar um exemplo de cada? O pensamento, eu vou começar do mais difícil. O pensamento é o mais complicado da gente controlar. Vem pensamento ruim toda hora, não vem? Para todos nós. Principalmente nessa fase de transição planetária, né? Que a energia tá aquele negócio mais doido do planeta. Aquele negócio que tem hora que a gente fala, para, respira, transpira, não pira, não é mais ou menos assim, né? Porque tem hora que o pensamento ruim, ele vem com força. Aí o pensamento ruim veio. A gente percebe que aquilo ali não é legal, que aquilo ali não pode achar um solo bacana para aquilo ali desenvolver dentro da nossa intimidade, dentro do nosso espírito. Então a gente muda aquilo. Cada um tem um jeito.
Uma música boa, uma atividade física, uma leitura, vai para a cozinha fazer alguma coisa, vai faxinar, né? Vai conversar com alguém bacana, mas muda aquele pensamento. Vai fazer uma prece, vai brincar com um bichinho de estimação, vai sair com os filhos ou com os netos ou, né, com os amigos para brincar, para fazer coisas, porque criança tem uma energia muito boa, bicho tem uma energia muito boa, e muda aquele pensamento ruim. É uma maneira que a gente vai pegar uma semente que está ali perdida e transformar numa semente que frutifica em solo fértil, mudando o pensamento. E é o dia todo, é até dormindo. Já viu cada pesadelo horroroso que a gente tem? Já viram? Cada pesadelo horroroso e real, que a gente quer acordar logo, porque o pensamento ele fica, né? A gente dorme, o pensamento anda tão acelerado que a gente fica ali, dorme com aquilo no inconsciente, aquilo ali vai ficando. Aí na vibração que você foi deitar do seu pensamento é que são os seus sonhos, os seus pesadelos. Tanto que insônia já está sendo um dos maiores, né, problemas das pessoas, da população em geral, porque o pensamento não desliga para dormir. É estímulo demais, é luminosidade demais, é celular o tempo inteiro, é tela o tempo todo, a gente acha que tem que saber de tudo, que tem que estar por trás, sabe, assim, tem que buscar em tudo quanto é informação e fica doido. Aí vem insônia, vem ansiedade, vem depressão, vem transtorno bipolar, é doidinho. Tem pessoas que quando é de madrugada você quer ligar o celular para saber o que está acontecendo, você vai... E vira aquela loucura. Celular é bom? Demais. Hoje em dia é bem complicado viver sem celular, não é? A gente estuda pelo celular, a gente ouve o evangelho pelo celular, a gente tira foto dos momentos bons, a gente comunica, mas tem que ter o equilíbrio. A vida é equilíbrio. Estou me alimentando, estou comendo, deixa o celular do lado. Vou dormir uma meia hora antes, deixa o celular longe. A vida é equilíbrio, né? Deixa o celular na cama. Debaixo do travesseiro, gente, faz o maior mal. Faz o maior mal. 8 horas seguidas. Isso. Tá? Então, primeira coisa, pensamento. Segunda coisa, palavra. Tem até uma situação, né, do Chico Xavier e do Emmanuel, que quando vai... É do Chico mesmo, tô falando erradão. Que quando você pensa em falar alguma coisa que é besteira, enche a sua boca de água. Porque aí você vai ficar brincando com a água ali dentro da sua boca e não vai falar a besteira. Porque a palavra lançada, ela é terrível. Ela pode magoar, ela pode adoecer as pessoas, ela pode adoecer a si mesmo. Então, fazer o controle das palavras. O ideal é quando a gente está irritado, não falar nada. Porque não sai coisa que presta quando a gente está irritado. Não sai. Depois a gente arrepende, a gente tenta consertar e muitas vezes não tem jeito de consertar, né? Então, vigiar as nossas palavras. E, lógico, vigiar as nossas atitudes, né? O que não é bom para mim, não é bom para o outro. Então, se eu não gosto que alguém me trate mal, eu não vou tratar mal o outro. Se eu não gosto que alguém me xingue, eu não vou xingar o outro. E nos mínimos detalhes, né? Então, isso é ter um coração fértil, ter um coração receptivo para os ensinamentos de Jesus. É no dia a dia, são nas nossas vivências, são nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. São nessas 3 categorias. E é um pouquinho de cada vez. Não vai acontecer assim, ó, Aninha, amanhã, quinta-feira, carnaval passou, o ano começou, né? Aí, a partir de amanhã, eu vou vigiar todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, todas as minhas atitudes e vou ficar solo fértil o tempo todo. Isso é possível? Se você sair daqui com esse pensamento, se nós, né, porque estou incluída nisso, se nós sairmos daqui com esse pensamento, essa proposta não dura nem até domingo. É igual aquela dieta que começa cortando tudo, tira tudo lá, ela não dura nem um mês, porque não é de uma vez, é devagarinho e sempre. Eu vou começando a corrigir um pensamento hoje, na hora de ir embora para casa, aí amanhã eu já corrijo mais de um, aí eu vou melhorando o que eu falo, eu vou melhorando o que eu faço, é um processo, é devagar e sempre. E quando a gente vê lá no final do ano, a gente mudou muito. O nosso solo se fertilizou muito, a gente adubou muito o nosso solo com coisas boas, com os ensinamentos de Jesus, tá? Então, é devagar.
E o que mais que eu queria falar disso tudo é que todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, todos nós lançamos sementes e todos nós recebemos sementes. É o tempo todo. Nós estamos ensinando e nós estamos aprendendo. Então, se a gente está aprendendo, se a gente está recebendo semente, nós precisamos deixar o nosso solo fértil. Nós precisamos deixar o nosso coração receptivo para esses ensinamentos. Nós precisamos dar oportunidade a cada um de nós para começar, para continuar, porque todos nós aqui já vivemos esses ensinamentos, mas para continuar vivenciando esses ensinamentos. Temos que estar receptivos para as sementes que nós estamos recebendo. Aí, como que a gente vai saber se está receptivo ou não? Vamos analisar os nossos dias. Durante os nossos dias, eu estou deixando a semente passar? Eu estou um solo cheio de pedra? Eu estou um solo cheio de espinho? Ou eu estou um solo fértil? Em cada situação do meu dia. Isso é a maneira que eu estou recebendo a semente. E é o tempo todo. Não é novidade para ninguém aqui que até durante o sono nosso espírito permanece, né? Pode se deslocar para outros lugares e também receber semente nesses outros lugares. Nós somos tão abençoados por Deus e pela espiritualidade de luz que nós recebemos tratamentos de equilíbrio enquanto estamos dormindo. O nosso espírito ou saio, eles vêm até a gente para nos tratar. Senão a gente não dava conta desse rojão que nós estamos vivendo, não. Né? Então nós somos muito privilegiados, estamos recebendo sementes o tempo todo e temos que preparar o nosso solo, deixar o nosso coração receptivo para esses ensinamentos, para que a gente possa florescer e frutificar, tá? E analisar em que comportamento nós estamos. E por outro lado, nós também estamos semeando. Todos nós aqui estamos lançando semente para as pessoas, né? Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no ponto de ônibus, nos nossos sociais, nos locais que a gente frequenta, por todos os locais, nós estamos lançando semente. E se a gente já sabe que semente é o ensinamento de Jesus, nós precisamos o quê? Cuidar para que essa semente que a gente vai espalhar seja uma coisa boa. Porque quando eu espalho uma coisa boa vem até mim. Então, se eu estou cuidando da qualidade da minha semente, eu também vou receber sementes melhores. E aí, gente, tem que tocar num monte de ferida, tá? Tem que pegar um monte de coisa da realidade para a gente ver que ensinamento de Jesus é realidade. Vamos comigo. O que a gente quer para a nossa vida? Relacionamentos bons, relacionamentos de paz, de harmonia ou relacionamentos bagunçados? O que nós queremos? Boas amizades, amizades de equilíbrio, relacionamentos amorosos de equilíbrio, relações familiares de equilíbrio ou de bagunça? De equilíbrio. Então, por que a gente assiste na televisão um programa que é só briga? Que são relações totalmente desequilibradas. E pior, ainda defendemos esse tipo de programação. Faz sentido? Nós queremos equilíbrio, estamos assistindo o quê? Desequilíbrio. Nós queremos saúde, não é? Queremos envelhecer com saúde, mas que a nossa semente de saúde floresça e frutifique. Estamos comendo besteira, estamos sem fazer exercício físico, sem tomar água. Faz sentido? A gente busca uma coisa e faz outra. E viver a semente, ser solo fértil, é fazer aquilo que precisa ser feito para melhorar. Então, se eu quero saúde, eu preciso cuidar da saúde, porque senão a doença vem. E não é castigo de Deus. É a gente que caçou a doença, sem cuidar do nosso corpo. Se eu quero pensamento de paz, eu quero ficar ali tranquila, eu vou ouvir música de conteúdo de baixeza moral, digamos assim, de conteúdo pequeno, não faz sentido. A gente está indo contra a maré. E ensinamento de Jesus é na prática, é na vivência, é vigiar, é orar, vigiar e praticar.
Ah, Aninha, mas eu vou em tal lugar assim, é bagunçado, mas eu não pego energia de lá não, eu saio de lá, beleza. Mentira. O corpo é energia. Se você está escutando uma música bagunçada, você vai ficar na energia daquela música bagunçada. Suas moléculas do corpo vão vibrar todas naquela energia. Não existe essa coisa de blindar e poder fazer qualquer coisa, não. Poder a gente até pode, né? Vamos tirar essa palavra. De dever fazer qualquer coisa. A gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve. E aí, se eu estou em locais, em situações desequilibradas, eu vou estar desequilibrada. Não tem outro jeito, tá? Então, é duro ouvir isso? Eu sei que é. Por quê? Porque a maioria faz isso e tá tudo bem. Mas nós já não estamos no caminho das sementes de Jesus? Então, nós já temos que fazer diferente. Ou a gente vai querer ver a semente passando e se perdendo assim o tempo todo, ó. Ou a gente vai querer só ser uma pedrinha ali recebendo essa semente. Ou a gente vai querer ser o solo dos espinhos. Ou a gente vai querer ser aquele solo fértil. Aquele solo que recebe a mensagem, que vive essa mensagem cada dia. E eu falo, tá, gente? Porque eu sou profissional, né, da área de saúde, a gente estuda bastante sobre cérebro, sobre condicionamento cerebral, toda essa coisa. Tudo na nossa vida são hábitos. Se eu habituo a fazer as coisas, o meu corpo acostuma com aquilo e aquilo se torna natural. Quer um exemplo? É ótimo ficar no sofá assistindo série. É muito bom. E a gente pode fazer isso, né, de vez em quando. Mas a gente precisa o quê? Fazer exercício. A gente tem que levantar e exercitar. Gente, o primeiro mês de exercício é terrível. Primeiro porque a gente quer fazer o que todo mundo faz, né? Pensa em exercício, vamos para academia. E nem todo mundo tem jeito, tem gosto por academia. Exercício, você dançar é um exercício, você caminhar é um exercício, você andar numa piscina é um exercício, mas aí todo mundo vai para academia, é ótimo, tá? Academia é bom, mas todo mundo vai para academia, a gente pensa em exercício, quer ir para academia. E nem sempre é o tipo melhor de exercício para cada pessoa. Aí vai um dia, vai dois, vai três, não encaixou naquilo ali, pronto, voltou pro sofá para assistir série. Não criou o hábito. A partir do momento que você escolhe uma coisa que você gosta e começa, insiste naquilo, com 3 meses, o seu corpo acostumou com aquilo e sente falta. 3 meses. Isso é com alimentação. Nossa, toma Coca-Cola que é uma coisa horrorosa. Coca-Cola, se fosse bom, a gente não colocava um ossinho de frango nela, de um dia para o outro derrete o osso. Façam em casa depois, pega um copinho, põe Coca-Cola, joga aquele ossinho de galinha lá dentro, com 24 horas, no máximo 48 horas, sumiu o osso. Então imagina o que faz com o nosso corpo, né? Tá, mas eu gosto muito de Coca-Cola. Acostuma, vai diminuindo. Aí fica um dia da semana sem, depois passa para 2 dias, até que o seu corpo não vai aceitar a Coca-Cola mais. Com açúcar é a mesma coisa, vai diminuindo até que o seu corpo acostuma e você começa a sentir prazer nas coisas saudáveis. O ruim é que a gente aprendeu tudo errado, né? A gente aprendeu a comer errado, porque a nossa cultura ela é assim. A gente aprendeu a comer errado, a fazer errado, a falar que bom é ficar quieto no sofá, e não é. Então nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que adubar o nosso solo para receber a semente e nos transformar. Tá vendo que não tem como fugir da prática? Que evangelho é prática? Que doutrina espírita é prática? Que sementes são os ensinamentos? Que solo é o nosso coração? É a maneira que a gente recebe? Não tem como. A gente precisa entender o evangelho, a gente precisa viver o evangelho. E a proposta da transição planetária é essa, é viver o evangelho. Sabiam que quanto mais cada um de nós colocar o evangelho em prática, mais rápido será a transição planetária? Mais rápido estaremos em um planeta de regeneração? Só que não é uma rapidez, igual a gente está escutando por aí, não, daqui 30 anos não, tá? Não caiam nessa ilusão. A transição planetária, ela vai várias e várias reencarnações ainda, porque a gente ouve de tudo por aí, né, na internet. Não tem data limite para transição, até porque depende de cada um de nós. Depende da nossa mudança, é de dentro para fora. É cuidar da gente, cuidar do outro e o planeta muda.
tá? É do pequeno para o grande, não é do grande para o pequeno, certo? Por quê? Porque Deus não vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Deus não vai lá no nosso corpo falar assim, ó, você pode fazer tudo de uma maneira errada, mas eu vou salvar a sua saúde. Deus não vai fazer isso. Porque se a gente fez de uma maneira que não é legal, a gente vai colher de uma maneira que não é legal. Plantio e colheita, pura doutrina espírita, não é? Plantio, colheita, livre-arbítrio, evolução, e tudo isso tem acontecido na nossa vida, tá? Mas, ó, estamos no caminho, não estamos? Estamos aqui, né? Quarta-feira de cinzas, podia estar todo mundo de ressaca do carnaval, né? Ter horrorizado todas, como se o mundo fosse acabar amanhã. Liberdade é horrorizar, liberdade é fazer tudo que quer. Liberdade é dominar a si mesmo. Isso é a verdadeira liberdade. É você saber se dominar para fazer aquilo que te faz bem. Que faz bem para você e que faz bem ao outro. Liberdade é ser solo fértil. É receber a semente e adubar essa semente para ela crescer de uma maneira geral. Então, se nós já estamos aqui, nós já estamos no caminho, tá? Desse solo, assim, do adubo desse solo. E é só analisar a cada dia mais o que nós estamos fazendo com a semente que nós estamos recebendo. E mais, o que estamos fazendo com a qualidade da semente que estamos passando para o outro. Porque é o tempo todo a gente recebe semente e a gente lança semente. Somos semeadores e estamos recebendo. Tranquilo? Ficou claro, gente, para vocês? Não é uma delícia essa parábola? Ah, eu adoro parábola, eu sou até suspeita. Porque passa para a gente o ensinamento de um jeito tão doce, né? Tão suave, tão bacana. E que todos nós possamos lembrar dessa parábola, lembrar e viver os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Tá? Muita paz, muita alegria a todos nós, muita gratidão por mais essa oportunidade de lançar sementes e de receber sementes com esses olhares, esse sorriso. Gente, é muito bom. É muito bom olhar os olhares de cada um, o sorriso de cada um. São as sementes que vocês estão lançando para mim e a semente que eu estou lançando para vocês. Né? E isso tudo é energia. Por isso que a gente tem que ficar onde a energia é boa. Porque o pensamento, a palavra e a atitude vai ser melhor. Tá certo? Boa noite a todos, muita gratidão. Nem vou pôr a música. A pressa? A hora? Não, aí eu nem vou colocar, porque eu já extrapolei o tempo. Rendeu tanto. Então vamos fechar os nossos olhos. Dar um respirão bem fundo. Adubando o nosso coração de coisa boa. Vamos adubar o nosso coração de sentimento bom, de alegria, de gratidão, de fé, de coragem, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade do nosso despertar que já aconteceu e dessa oportunidade de estarmos no caminho que Jesus traça para a gente todo dia. E sabemos que podemos contar com o amor e com o cuidado de Deus em cada instante. E pedimos neste momento a renovação da nossa fé, a renovação da nossa coragem, para que possamos trilhar os caminhos da nossa evolução e sermos cada vez mais solo fértil para as sementes de Jesus. E que assim seja.